Olá, hoje 31/3/2020, hoje, isso mesmo, terça-feira, iremos para a nossa segunda videoaula com a aula de português. Primeiramente eu vou apresentar a agenda para vocês. Vocês vão pegar o lápis e escrever direitinho para você dar acompanhamento de todo o nosso estudo de hoje. Português, página 90 a 95 no livro 1. Geografia, 239 a 244 no livro 2. Lembrando que essa é a última aula do livro 2. Matemática, na página 125, 126 no livro 2. E atividade proposta, Geografia, 245, 246, 247. Olha, são 3 páginas. E matemática, 123 e 124. Então, vamos lá. Pegue o livro 1 primeiro e o lápis e a borracha, porque iremos estudar primeiro português no livro 1. Lembrando, estou muito feliz. Acompanhei direitinho o devocional, muitos cantando e fazendo as atividades. Muito bem, continue assim. E vamos dar início um pouco da introdução da página 90, que é para nós iniciarmos a nossa aula e vocês entenderem direitinho o porquê que a tia Ana vai falar que tudo que nos cerca tem nome. E esses nomes foram criados e são usados por uma coletividade para que haja comunicação. Como assim? Eu já havia falado em sala de aula que tudo tem o seu nome. Esse aqui é um cachorrinho, tem orelhinha, tem focinho e tudo. Então, automaticamente, quando você olha, você sabe que ele é um cachorro, 4 patinhas e tudo. Já imaginou? Ele tem carinha de cachorro, mas não é um cachorro. Por isso que tem um nome, é o cachorro de 4 patas. Mas para isso, muitos também dão o seu nome. Pode ser Totó, pode ser Bidu, ou até mesmo uma fêmea chamada Mel. Mas ele não é uma fêmea, ele é um macho. Então podemos chamar de quê? Tufão. Assim que será chamado o nosso mascotezinho, de Tufão. Assim, todos os falantes de determinado grupo chamam o ser mamífero de 4 patas, coberto de pelo e late de cachorro. Já pensou que confusão se seria que cada pessoa resolvesse se referir ao cachorro com nomes diferentes? É que eu já citei. Parece um gatinho. Não, ele parece com um morcego? Lógico que não. Já está certo que ele é um cachorro. Assim são os outros objetos. A maçã, você já sabe o formato de uma maçã redondinha, vermelha, tem verde, mas ela já tem o formato da maçã, já tem o nome de maçã. Ela não é porque tem a maçã que vai chamar de uva, não. Cada ser já tem seu determinado nome. Assim acontece com o guarda-chuva, com o livro, com a chave e o cachorro. Então vamos lá, fazer mais uma leitura com a importância do nome em cada ser. O coisa. Ué, o seu gato, o nome dele não é Coisa? E qual é o nome dele? Não sei, não tem nome ainda. O gatinho fala, já falei, sou um miau. Você tem alguma sugestão? Que tal Furungo? Credo, que nome horrível. Eu acho legal. Oi meninas, quais são as novidades? Estamos tentando arrumar um nome para o gato. Que tal Botônio? Nome de gato? Pode ser Fifi, Mimi, Choninho. Esses nomes são muito comuns. Então, que tal Lobisomem, Lumbi, César, Lobiglin, Licaldo? Não quero nome de gente. Ou seja, mesmo com
o gatinho ser um nome, a Magali não aceitou nenhum dos nomes que o Cebolinha deu para o seu gatinho. Ou seja, o gatinho é um nome comum e dando um nome seria o quê? Ficaria um nome próprio. Então vamos lá para mais uma leitura do livro para acompanharmos melhor o nosso conteúdo. Pegaram o livro 1 e o lápis e a borracha e abram na página 90. Olha o que fala na gramática, como são chamados os nomes. Na gramática chama de substantivo as palavras que dão nome às pessoas, aos animais, aos objetos, às ideias, aos sentimentos e etc. Vamos ler rapidinho o diálogo aqui entre os personagens da Turma da Mônica, que já trabalhamos até sobre a biografia de quem faz esse desenho, que é o Maurício de Souza. Mãe, vou fazer xixi. Cebolinha, vem aqui. Que foi, mãe? Você não viu que temos visita? Não é bonito falar essas coisas na frente dos outros. Porque ao invés de você falar, vou fazer xixi, você não fala, por exemplo, eu vou cochichar. Cochichar? Tá legal. Quando chegou a noite, papai do Cebolinha dormindo. Pai, eu estou com vontade de cochichar. Ele ficou surpreso. Cochichar? Tal hora da noite? Tudo bem, Cebolinha. Cochicha aqui no meu ouvido. Olha o que aconteceu. Porque foi mudado o nome de determinado ser. Cebolinha cochichou. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ah, Cebolinha! Vocês podem imaginar o que aconteceu? Se ele estava com vontade de cochichar, cochichar aqui, a mãe substituiu cochichar pela palavra xixi. Olha a confusão que dá. Então, a importância de cada ser ter o seu próprio nome. Então, vamos fazer o que se pede. Já fizemos a leitura. Você encontrou muitos nomes nessa história em quadrinhos? Escreva alguns deles. Você vai observar novamente os nomes que você encontrou e vai o quê? Escrever aqui embaixo. Vamos lá, vou dar um tempinho e capricho na escrita, tá? Observe a primeira letra de cada uma das palavras que nomeiam a imagem a seguir. Cebolinha, Amazonas, que é o rio. Nova York, que é a cidade. Olha o rio, a cidade. Crianças. A criança aqui está de forma comum. Pode ser qualquer criança, nenhuma delas estão sendo nomeadas. Nova York, nome próprio. Por isso está escrita com letra maiúscula. Amazonas, próprio, escrito com letra maiúscula. Rio, pode ser qualquer um dos rios, por isso está escrito com letra minúscula, não está nomeando o rio. Por isso que é um nome comum, é rio. Agora, se tivesse Rio Amazonas, seria com letra maiúscula. Cidade, pode estar sendo ilustrada qualquer cidade, não está falando uma cidade Boa Vista, não está relacionado ao nome, é um nome comum. As palavras Amazonas, Cebolinha e Nova York foram escritas com iniciais maiúsculas, lembrando que sempre falei que o nome diz lugares, rios, pessoas são escritas com letras maiúsculas. A palavra Amazonas dá nome ao rio, assim como Cebolinha nomeia
a personagem da Turma da Mônica. Porque o Cebolinha já está... Todos conhecemos que ele é um personagem da Turma da Mônica. Nova York é o nome de uma cidade. As palavras rio, cidade e crianças, por sua vez, nomeiam seres em geral e são escritas com iniciais minúsculas, como eu falei. Pode ser qualquer criança, qualquer cidade e qualquer rio. Então é escrito o quê? Com iniciais minúsculas, porque são nomes comuns. Olha a imagem. Duas crianças. Criança, criança. Que nem foi falado anteriormente, pode ser qualquer criança. Qualquer uma dessas imagens mostra uma criança, mas se quisermos nomear cada uma em particular, devemos usar palavras como Bruna, Clara ou Luísa, todas usando letras iniciais maiúsculas. Podemos chamar de Rafaela, podemos chamar de Clara, podemos chamar de Maria Alice, podemos chamar de Alice, Alicia. Qualquer uma das crianças pode ser chamadas sendo nomeada pelo nome. Lembrando que será com letra maiúscula. Assim como nós estudamos, somos substantivos. Substantivos que dão nomes a tudo que existe. Seres animados, seres inanimados, sentimentos e etc. Escrito com iniciais maiúsculas, nomeia seres em particular. João, Brasil, Brasília, Boa Vista e assim sucessivamente. Escrito com iniciais minúsculas, nomeia o quê? Seres em geral. Menino, paz, bola, são nomes comuns. Lembrando que sempre com letras minúsculas nas iniciais. Lembrando que, para nós desenvolvermos essa atividade de travessão em 2 pontos, temos que lembrar do que já estudamos antes. Exclamação, onde é empregado a interrogação, a vírgula e o ponto final. Agora, nós veremos sobre o travessão e o 2 pontos. Leia um trecho de uma história da Turma da Mônica. A Mônica é a garota mais linda do bairro. É elegante e tem lindos dentes. A Mônica é... Ficou algo suspeito. Olha como é que ficou o papagaio, pensativo. Qual era a última frase dele? Cebolinha! Você deu um nó no meu coelhinho. Ficaram todos surpresos porque a Mônica ficou observando o que ele estava fazendo com o papagaio. Então, vamos dar início aqui, ó. Nessa tirinha de Maurício de Souza, os balões com textos iniciam fala das personagens. Iniciam falas que alguém está falando. Cebolinha, Mônica. Não é preciso especificar qual é a fala de Cebolinha ou qual é a fala da Mônica, pois os balões dão conta de mostrar isso. Como vemos aqui, sabemos que a Mônica está falando e sabemos a fala de Cebolinha. Ou qual é a fala da Mônica, pois os balões dão conta de mostrar isso, não é mesmo? Se quisermos, porém, transformar a tirinha em um texto sem imagens, precisamos empregar alguns sinais de pontuação para indicar a fala das personagens. Aí nós sabemos que os 2 pontos indica que alguém vai falar e o travessão indica o início da fala de alguém. Então, toda vez que for iniciar a fala, tem que colocar o travessão. Então, vamos lá para a leitura do texto. Observe como fica o texto. O Cebolinha diz para o papagaio: a Mônica é a garota mais linda do bairro. É elegante e tem lindos dentes. A Mônica é... 3 pontinhos.
Em seguida, a Mônica gritou. Olha aqui, os 2 pontinhos indicando a fala aqui, ó, da travessão. Cebolinha, você deu um nó no meu coelhinho? Olha aqui, um ponto de interrogação. O que que ela fez? Uma pergunta. O travessão indicando a fala da Mônica. As aspas também pode ser usada para indicar a fala das personagens, entre aspas, determinando algo que ela falou. Note que antes da fala de Cebolinha e da Mônica foram usados 2 pontos. E antes da fala das personagens foi usado o sinal de travessão. 2 pontos e o sinal de travessão. Na tirinha não é preciso usar 2 pontos, nem travessão, porque aqui já está indicando a fala de cada um. Como aqui não tem os balões para indicar o que foi necessário, os sinais de pontuação. Exercício de aplicação, página 94. Primeira questão. Leia as 2 tirinhas a seguir. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque não fiz a lição de casa hoje. Olha como foi a reação da professora. Observe como foi a linguagem utilizada pelo Chico Bento. Agora vamos para a segunda tirinha com o Cebolinha. Primeiro, o Cebolinha chega e dá um puxão de cabelo na Mônica. Aí vem o Cascão e dá um chute na canela. E para acabar, toda a turma joga fora toda a lava na cara dela. Muito bem. Quem foi o louco que bolou esse plano para derrotar a Mônica? Há 2 personagens principais na história em quadrinho, Chico Bento e Cebolinha. Circule-os as cores que desejar. Você acha diferente o modo como Chico Bento e o Cebolinha falam? Por quê? Escreva na tabela o que você acha, de acordo com a personagem. Primeiro quadrinho de Chico Bento e o Cebolinha. O que vocês acham da diferença de linguagem deles, do Chico Bento e de Cebolinha? Lembrando que o Chico Bento tem a linguagem característica aos indivíduos que nasceram e vivem em determinada comunidade, muitas vezes que chamamos de pessoas de falas caipira. E a do Cebolinha é por uma questão de fala, por exemplo. Ele troca o R pelo L. Mas o importante é lembrar que todos demonstram ambas as falas e devem ser respeitados, independente da forma que cada um fala, não é mesmo? Questão 2. A história em quadrinhos a seguir está com a sequência desordenada. Coloque os números nos quadrinhos de acordo com a sequência correta da história. Após você enumerar a sequência correta, vamos para a questão 3. Imagine que você é um pintor, como Cebolinha. Como você pintaria um dia de sol? Vamos lá. Capriche. Desenhe no quadro abaixo como seria esse lindo dia de sol.